Queridos alunos, mais uma videoaula, cujo objetivo é levar o conhecimento, fazer com que vocês analisem, reflitam, estudem, repensem a importância do estudo, da leitura e da realização das atividades. Hoje, nós vamos abordar os climas do mundo e do Brasil. Quando nós nos referimos aos climas de uma forma geral, sabemos que existem elementos que compõem esse clima e sabemos que existem fatores que influenciam os climas de uma forma geral. Né? Nós temos as zonas climáticas e, de acordo com essas zonas, e pela influência das massas de ar, da altitude, da maritimidade, continentalidade, os climas sofrem mudanças. Observem esse mapa. Né? Bem ao norte, nós temos temperaturas baixas. Por quê? É alta latitude. Lembrando que a altitude é a distância de qualquer ponto da superfície terrestre até o Equador. Quanto mais próximo do Equador, maiores as temperaturas. Então, observando os climogramas que aparecem abaixo do mapa, vocês podem perceber, está na página 106 do livro didático, se vocês observarem, o clima polar, olhem aí, a cor, é uma cor meio, eu não saberia dizer exatamente, mas é o último ali, olha, o clima polar. A cor roxa. Roxinho, um roxinho, isso. Esse é o clima polar, por quê? Está muito distante do Equador. Então, são baixas temperaturas. É lógico que não é só a latitude, não é só a distância do Equador. Como nós já dissemos, se é uma região de montanha, nós temos baixas temperaturas. Se é uma região próxima dos oceanos, tem maior influência das águas, dos ventos que vêm do oceano. E, consequentemente, a umidade é maior. Se a região está distante do mar, do oceano, das águas, de uma forma geral, menos umidade. Enfim, existem inúmeros fatores que influenciam, porém, de uma forma geral, a latitude exerce uma grande influência sobre os climas do Brasil e do mundo. Então, nós temos lá o polar, nós temos o clima frio. Agora, observem, por exemplo, aqui próximo do Equador, observem ali o vermelho. O vermelho está numa faixa tropical, chamada tropical equatorial, porque está bem próximo do Equador, consequentemente, altas temperaturas.
e bastante umidade, muita chuva. Nós vamos fazer a leitura apenas desse equatorial para vocês perceberem a influência que existe da latitude. Então, Jonatas, fazendo um favor, um pouquinho para baixo. Um pouco mais. Pode. Isso, ó, clima equatorial. Não. Clima equatorial. Quer ver? Um pouquinho. O clima equatorial, um pouco mais subindo. Isso. Abrange as regiões de baixa latitude, como nós dissemos, próximas ao Equador. É um tipo de clima quente e úmido, com pequena amplitude térmica. A gente vai comentar esse clima equatorial e os demais vocês já terão condições de compreender, fazendo uma leitura. Por que quente e úmido? Vamos pensar, quente porque está numa área de baixa latitude, próximo do Equador. E ali nós temos florestas. A floresta amazônica, que é densa em se tratando do Brasil e de alguns outros países da América do Sul. Nós temos muita chuva. Existem rios, existe a mata densa que, pela ação da luz solar, evapotranspira, ou seja, libera para a atmosfera umidade. Essa umidade do ar faz com que haja pequena variação da temperatura anual, porque a água retém, a água que está no ar, a umidade do ar, retém esse calor. Então, trata-se de uma região em que as temperaturas são altas, chove bastante e a diferença entre a máxima e a mínima de temperatura ao longo do ano é baixa. É pequena essa amplitude térmica, essa diferença entre a máxima e a mínima, exatamente porque a umidade do ar faz com que o calor seja retido. Então, eu finalizo aqui a minha parte e passo a palavra ao Jonatas, o meu amigo, para que ele dê continuidade. É isso aí, professor Juracy. Dando continuidade à nossa aula, como todos os alunos já nos conhecem, então vamos falar dos climas no Brasil. Vamos conhecer mais o nosso território, que isso sim é importante para nós. E por que onde estamos faz tanto calor, né, professor? Sim. Então, a primeira questão é essa. Eu vou já colocar para vocês. Estamos numa latitude, localizado aqui na nossa parte, acima de 23 graus, ou seja, estamos acima, sim, no sentido contrário à linha do Equador, aqui nós temos o ponto zero do Equador, e ou seja, uma baixa latitude, como assim colocou o professor Juracy. Ou seja, estamos com menos de 23 graus. Ou seja, dentro da zona intertropical. E isso faz toda a diferença, pois os raios solares incidem diretamente. Como vocês podem ver, o nosso clima, aqui no estado de São Paulo, como vocês podem ver, ele tem a sua maioria um clima tropical, A amplitude térmica vai variar aí, como o professor Juracy colocou. Vamos falar aqui da amplitude térmica do clima tropical, ó. Ocorre principalmente entre os trópicos de Câncer e Capricórnio. Caracteriza-se por médias térmicas elevadas
na maior parte dos meses do ano, a estação mais seca e mais chuvosa. Então acontece sempre o inverso, né? Ou chove muito ou seca demais. Nessa época em que estamos, né, no mês de agosto, estamos passando por uma seca. Mas a amplitude térmica vai variar aí por volta dos 16 a 18 graus a média, tá? A média, de 16 a 18 graus. Então, você olhando para isso, né? Porque você tem o clima que está mais próximo do temperado, né? Junto com o clima das outras regiões, que incidem mais raios solares, né? Que sempre são maiores. Já teve dias da capital Campo Grande ter 45 graus, Cuiabá também, né? Então, são climas muito quentes, né? Mais quente ainda, e o que diminui um pouco a dor é a Amazônia, né? As florestas, que acaba diminuindo, mas é muito quente também nessa região aqui do Brasil, que é um clima equatorial. Quando falou tudo perto do Equador, no ponto zero, saiba, é quente. Quente, mas quente, né? E o clima do Brasil, para a gente finalizar, nós temos que chamar a atenção para o semiárido brasileiro aqui, ó, né? A maioria das vezes é seco, viu? Seco, mas seco. E é aqui que nós temos o bioma da Caatinga, nessa região aqui, ó, na região do Nordeste. É uma vegetação típica dessa região. Mas, como nós estamos falando de clima, e o professor Juraci bem colocou, que clima exerce elementos e fatores, sendo os elementos a temperatura, a umidade, a pressão atmosférica, né? Os fatores são a latitude, a altitude, a maritimidade, a continentalidade, as correntes marinhas e as massas de ar são os elementos, né? Então, pode acontecer que, como o professor colocou, né, climas de montanha, por exemplo, aqui na Cordilheira dos Andes, né, nós temos um clima de alta montanha, não é isso? É isso, professor? Frio de alta montanha, tá vendo? De alta montanha. Tende a ser mais frio, né? Por que tende a ser mais frio? Por causa que ela tem maior altitude. Quanto maior a altitude, menor é a temperatura e menor é a pressão atmosférica. Automaticamente vai fazer frio e muito frio, né? Nessas regiões aí, ó, chove pouco e, né, ou melhor, chove mais e a temperatura despenca, né? Então, é muito frio. Cai fora desses lugares, porque eu não aconselho ir passear num lugar desse, não. Tá? Eu não gosto, viu, professor Juraci? Bom, também não gosto de frio. Para terminar, meus caros, né, eu não quero nem dar uma viagem de graça para vocês. Como eu já fiz uma breve explanação, o clima equatorial é quente, o clima tropical é quente, o clima tropical do Brasil Central também é quente, com poucas variações na sua estiagem. O clima tropical no semiárido não chove muito, menos de 1.000 milímetros de chuvas anuais, e isso é um problema, né? Até por causa da vegetação que acaba crescendo, né? Então, colocando também o clima tropical litorâneo úmido, né? Que é aquele que está ali junto à Mata Atlântica e tudo mais, né? E o tropical de altitude. Cadê o tropical de altitude? Vamos ver aqui qual que é. Esse amarelinho aqui, ó, que está aqui na região de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais, né? Talvez um pedacinho ali do Espírito Santo, tá? Então, colocando para vocês ali como os climas, né, agem no Brasil, né? O que nos chama a atenção é o clima temperado na região sul, né? Daqui para cima é quente. Vamos dizer assim, direto. Daqui para baixo, pode levar o agasalho. Leva o agasalho, porque vai fazer frio, viu, professor? Vai fazer frio. Teve uma vez, professor? Teve uma vez, eu trabalhava com uma empresa, né? Os alunos podem aprender com isso, que eu fui trabalhar em Santa Maria, lá no Rio Grande do Sul, professor, numa época como essa. 3 cobertas no hotel não adiantou, professor. O né, da região aqui, foi passar frio em Santa Maria. É muito frio, professor. É muito frio. Atendente, você sabe como é que o atendente do hotel conseguiu me ajudar a acabar com o frio? Emprestando
folhas de jornal, professor, que eu coloquei por cima do cobertor. Olha. Foi assim que eu consegui dormir aquela noite. Muito entendeu? frio. Ele me prestou folhas de jornal. Então, alunos, do Paraná para baixo, fique esperto. Em São Paulo já, na capital paulista, já fique esperto que o negócio já começou a gelar. Daí para baixo, vai gelar mais ainda. Então, vamos, com todo respeito, levar os agasalhos. Tá bom, turminha? É isso que eu tinha para dizer, professor. Obrigado, Jonatas. Obrigado, alunos. Um abraço.